Fala pessoal, sexta-feira, 23 de janeiro de 2026. Vamos iniciar o nosso giro semanal do mercado cripto. Vou gravar na sexta-feira porque estou saindo de viagem nesta madrugada e volto só domingo de noite. Então vou antecipar aí o vídeo que eu costumo gravar aos domingos. Vou deixar para vocês hoje, beleza? Hoje vamos falar do Bitcoin, do Ethereum, da Solana e da XRP. Antes de começar o vídeo, deixe seu like, inscreva-se no canal, ative as notificações. Caso queira fazer parte do nosso grupo exclusivo de membros do Telegram, em que são passadas análises exclusivas, que não são passadas no YouTube, temos carteira recomendada com alvos para compra em moedas selecionadas, já analisadas, alvos para venda, temos chat aberto, conteúdo educacional, livros, apostilas, de Wyckoff, SMC. Tem muito conteúdo, tá, pessoal? Live toda semana só no Telegram, no grupo de membros. Então, deixo o convite para vocês. O link de acesso está na descrição do vídeo, junto com o link do meu contato pessoal. Qualquer dúvida, só entrar em contato, beleza? BTC, pessoal. BTC confirmando a queda, que a gente vem aí falando há bastante tempo. Não é de hoje, quem acompanha o nosso canal sabe que isso vem de muito tempo. Lá atrás eu falei que quando o movimento começasse a acontecer lá na frente, aí todo mundo ia começar a falar do Bitcoin lá em 70, lá para baixo dos 90, naquela região, né? E agora já estão falando em 50k. Olha que legal. Então, a gente já antecipa esse movimento há bastante tempo, tá, pessoal? A análise anterior que eu passei no YouTube, os dois últimos vídeos aí, caso tenha curiosidade, só dar play. Passei a análise em que a gente estaria, e agora foi confirmado, tá, o movimento. Falei que a gente poderia estar na época, né, em um impulso corretivo em 5 ondas de Elliott, e isto aqui seria uma onda 4 complexa, para depois vir a onda 5. Certo, pessoal? Passei para vocês que eu acreditava que isso aqui, por ter sido uma correção a onda 2 de um ABC simples, a onda 4, por regra, deveria ser complexa. Por isso que ela enrolou tanto. Ao mesmo tempo, passei diversas vezes que isso aqui era uma redistribuição de Wyckoff sendo montada. Então temos o casamento da escola de Elliott junto com a escola de Wyckoff. Então, foi cravado, tá, pessoal? Passei para vocês que deveria ter a captura dos topos, em que seria o TAD, que é o movimento final da redistribuição, tá, pessoal? E depois do TAD a gente deveria vir perder os fundos, certo? Qual que é a confirmação que eu aguardava, que eu falava para vocês? Que ele teria que perder este fundo aqui. Fundo dos 83, 89 e 400, certo? E o que ele fez? Exatamente isso. Olha aqui, ó. Quebrou a estrutura, pessoal. Isso aqui a gente chama de choque, uma mudança de caráter, tá? Ele estava num caráter para alta. Este fundo era muito importante, porque este fundo gerou o rompimento do topo, tá, pessoal? Então, enquanto não perdesse esse fundo, ele poderia continuar subindo sim, certo? Só que o que acontece? Ele veio buscar uma POI de liquidez que estava acima dos topos, que era um FVG, que eu passei em diversos vídeos antecipados para vocês aqui. O BTC poderia ir buscar, né? A região dos 98, 97, que é um FVG também pelo gráfico semanal, é na mesma região. E ele foi lá, cravou. Aí o que acontece? Ele crava nosso ponto de interesse, uma região vendedora de oferta, tá, pessoal? E desta região ele vem e perde o fundo.
Ou seja, esta é uma região muito forte, tá, pessoal? Muita liquidez aqui neste FVG. Então, é confirmado aí o movimento para queda, tá, pessoal? Então, o que, que a gente espera agora que o BTC faça? A gente espera que ele retraia em pullback, certo? Para dar continuidade ao choque, que é o caráter de queda, não é mais um caráter de alta, certo? Aí, há 2 dias atrás, eu postei aqui no canal do YouTube uma imagem lá nos posts, pode ver, está lá a imagem, exatamente com esse desenho aqui, que eu esperava uma dessas duas movimentações aqui prováveis, tá? Que o preço faça agora para vir buscar o próximo fundo, dos 84K. E olha o que, que acontece hoje, cravado o primeiro ponto, tá? A primeira região. Ele pode derreter daqui? Pode. Ele vai? A gente não sabe, porque ele pode subir mais ainda. Aqui tem um inverse fairly gap nessa região, ó, pessoal. Esse buraco aqui, ó, essa ineficiência, aqui tem ineficiência, isso aqui é o inverse fairly gap, tá? Um IFVG, é uma região muito importante e muito forte. Então ele está casado também com região de Fibonacci, ó, de retração, tá? 50% e 0,62. Então ele pode sim ainda subir mais, até a região dos 93, certo? Talvez até um pouco mais, mas não entrem na enganação, tá, pessoal? Isso aqui vai ser um pullback para continuação na queda, beleza? Então a nossa expectativa foi cravada, está sendo cravada mais uma vez, né, pessoal? Desde que a gente abriu o canal aí, a gente vem desde 2024 cravando os movimentos. Passei para vocês que se isso aqui fosse uma onda 4 complexa, ela tenderia, tá, pessoal? A onda 4 complexa, ela tende a ser rasa. O que isso quer dizer? Lateral. Isso eu expliquei para vocês em vídeos passados. Ela não tende a ser profunda. O pullback ser muito acima, entende? Retrair muito essa pernada de queda aqui. Ela tende a ser lateral de fato. E o alvo de uma onda 4 lateral, em característica, é o 0,382. O 0,382 de FIBO, tá, pessoal? E olha só, que coincidência. Cravadinho. Entende? Então a gente tem aqui muita confluência para que a sonda 4 sim tenha terminado, pessoal. E nós já estamos iniciando a onda final, tá? Que vai levar o BTC a pegar o fundo dos 80 mil, certo? Os 80K aqui, 80.600. Beleza? Então, isso gráfico diário, tá? Eu estou passando uma análise mais intraday aqui para vocês, para ficarem de olho no que a gente está esperando. Então, para mim, o mercado vai sangrar, tá, pessoal? Quando o BTC começar a perder os fundos, o mercado vai dar uma sangrada boa. Vai vir um pânico. Então, eu não sei há quantos meses eu venho falando aí da queda nas altcoins, né, pessoal? Que eu espero ir pelo menos mais 50% de queda. E eu acredito que vai vir, tá? Mais queda nas altcoins. E vai ser a oportunidade aí que todos esperam desde o ciclo passado, desde 2021. Para mim, vai ser a melhor oportunidade aí para montar posições em altcoins boas, tá, pessoal? Não é qualquer lixo. Altcoins com estruturas confirmadas para alta, que já estão trabalhando para entrar em alta. Ainda não explodiram, mas vão explodir. A gente tem uma carteira no nosso grupo de membros, tirando Bitcoin e Ethereum, né, pessoal? A gente tem 10 moedas escolhidas lá, analisadas, que tem tudo para decolar. Em breve, assim que o Bitcoin finalizar esta correção aqui, essa onda 5 aqui, certo? Então, intraday, basicamente é isso. Eu vou apagar isso aqui, essas marcações aqui que eu quero mostrar o semanal para vocês. Pelo semanal, a gente já vem falando há bastante tempo desse breaker block aqui embaixo.
região dos 71.700 até os 66, tá, pessoal? Pode ser que o preço venha tocar essa região aqui, segure, para aí explodir, beleza? E aí, se vai romper o topo ou não, é outra história, tá? Para mim, independentemente se romper ou não, nós teremos aí uma pernada muito forte nas altcoins, porque ele tende, mesmo que ele não rompa, tá, pessoal? Aqui tem um OB, tá? Uma região chata. Mesmo que ele se enrosque e fique lateral aqui, a dominância do Bitcoin tende a derreter. E as altcoins, sim, começarem a sua temporada de alta. Beleza? E se romper o topo histórico, acredito que ele deva vir visitar, caso rompa aqui a região de 140, 136, tá, pessoal? E aí sim as altcoins vão, vai ser foguete. Aí vai ser foguete. Certo? Então, essa visão eu tenho passado para vocês há bastante tempo. Vamos aguardar, tá, pessoal? Lá no grupo de membros eu tenho passado para o pessoal alguns pontos aí do BTC. Ontem eu passei um vídeo para eles. Tem gente que compara essa zona aqui com esta zona aqui, não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá, pessoal? O contexto é completamente diferente. Inclusive, nessa aqui atrás, tá, pessoal? Teve a captura do fundo, o sweep, nosso famoso sweep de liquidez, e aí explodiu, tá, pessoal? Formando lá um ending diagonal de Elliott, que eu passei aqui no YouTube para vocês também, que quando perdesse isso aqui ele ia derreter, derreteu. E aqui vocês percebem que ele não fez captura, pelo contrário, ele está gerando liquidez, ó. Isso aqui é liquidez, tá, pessoal, esses pavios aqui, ó. Em breve, tá, pessoal, quando ele sair desse enrosco aqui, ele vai dar um canudo. Vai vir sangue no mercado, certo? Já estou avisando antes para vocês. Para depois não dizer, foi a notícia, foi porque o Trump falou isso, foi porque... Não, pessoal, o mercado ele mostra a sua estrutura, ele antecipa os movimentos, ele já começa a armar todo o movimento antes, certo? Então, acredito sim que o BTC vai visitar a região desses fundos novamente, beleza? E tem grande potencial de ele vir tocar aqui esse breaker block, que para mim é uma região que vai ser muito importante, tá, pessoal, para segurar o preço e usar como suporte essa região aqui para uma alta muito relevante no BTC, certo? Então, Bitcoin basicamente é isso que eu tenho para passar para vocês. Dá uma olhadinha no Ethereum. O Ethereum, o que a gente pode esperar para o Ethereum? O Ethereum tem liquidez armada também nos fundos, tá, pessoal? Vocês percebam que ele faz um alinhamento, não tem captura desses pavios. O Ethereum, para mim, está se armando para dar um canudo de novo, tá, pessoal? E aí vai ser sangue de novo. E o Ethereum, quando vem, ele vem, tá, pessoal? Ele vem com canudo, ó. Ele vem com porrada. Tá no gráfico mensal aqui. Quando ele vem forte, tá? Ele não vai vir devagar. Ele vem na pancada. Tá vendo? Ó, pancada. Aqui ele dá uma pancada e dá uma lateralizada. Ó. Daqui um pouco vem outro canudo. Então, já estou deixando o aviso aí para vocês, para quem acha que o Ethereum vai subir. Para mim, o Ethereum deve tocar a região que eu já passei para vocês diversas vezes aqui, que é os $2.500, tá, pessoal? Que é pelo gráfico mensal aqui, ó. Temos um order block, um bloco de ordem aqui. Este cara aqui, ó, pode sim segurar o preço, tá? Ele pode fazer isso aqui, subir, pode. Só que pelo fato de ele ter esse alinhamento aqui, pessoal, eu tô mais confiante, tá? Que ele vai tocar a região dos 2K, $2.000. $2.000 ele estará fechando este Fair Value Gap que tem aqui embaixo. Vocês estão vendo que tem uma ineficiência aqui, ó. Aqui, ó. Tem um vão sem negociação. Isso aqui é um imbalance, tá, pessoal? Isso aqui é um FVG, certo? Então, aqui é sim um ponto de interesse, tá, pessoal? Por quê? Porque ele vai estar liquidando este fundo. E o que a gente quer comprar? A gente quer comprar a liquidação dos outros. Quando os outros estão sendo
expulsos do mercado, liquidados, a gente entra, certo? Então, o melhor contexto para o Ethereum é $2.000 compra. Ele pode até assustar o mercado e esticar a queda, um canudão aqui até os 1.600? Pode. Aí seria a compra também, óbvio. Tudo abaixo de 2K a compra, tá, pessoal? Que o Ethereum ele vai estar finalizando, tá, pessoal? Um último movimento antes, na minha visão, de ir pagar o efeito de toda essa causa aqui, que é essa reacumulação de Wyckoff. Isso aqui é tudo uma reacumulação que vem desde a Bull Run de 2021, tá, pessoal? Tudo uma reacumulação para estourar a tampa e ir pagar o alvo da reacumulação, que está lá em $8.641, certo? Região, tá? Nunca o alvo exato. Pode parar um pouco antes ou até passar o valor. Então, Ethereum é isso, tá? Eu tenho sido bastante claro com o Ethereum para vocês, assim como eu fui no passado, né, pessoal? Quando eu vim aqui no YouTube, sempre repito isso, porque tem gente nova no canal que está conhecendo agora. Eu avisei desse fundo de liquidez aqui que ele estava montando, ó, liquidez alinhada perfeitamente. Falei que isso aqui seria capturado, tá? E o melhor ponto de compra seria abaixo. Aí eu falei, 2K comprem, pessoal. Certo? Quando ele caiu aqui embaixo em 1.650, eu falei, comprem. Comprem. É compra. Isso aqui vai subir forte. E quando subir forte lá em cima, vão falar para vocês comprarem. E eu já antecipando o movimento falando, ó, e lá em cima vai ser venda, pessoal, não vai ser compra. Tem que comprar aqui embaixo. Falei. Tem vídeos aí no nosso canal. Olhem aí, arrastem um pouquinho para baixo, um vídeo que a capa é a logomarca do Ethereum. Lá eu falo do movimento. É um deles, né, pessoal? Porque eu fiquei falando muito tempo do Ethereum aqui embaixo, que era compra. Então, isso aqui, tá, pessoal? Foi uma quebra de estrutura que o Ethereum fez, ó. Isso aqui é um movimento natural. Ele faz uma quebra de estrutura, quebra um boss aqui, ó, tá vendo? Que é a quebra deste topo anterior, ó. E após uma quebra, o que a gente espera? Que ele faça um processo de mitigação até seus pontos de interesse abaixo, buscar liquidez. E como a gente está vendo, ele está armando liquidez aqui nessa região, ó. Então, a intenção do Ethereum é vir abaixo. Já está bem claro isso no gráfico. Então, o que a gente espera? Que ele venha mitigar e daqui ele faça um novo pivô de alta, quebrando este topo. E aí sim, vai apagar o alvo de toda a reacumulação. Beleza? Então, Ethereum é isso, está desenhadinho aí para vocês, o que eu espero. Lembrando dos 2.500, tá, pessoal? Pode ser que segure aqui, essa região. Pelo semanal também tem um bloco aqui, ó. Isso aqui é um bloco de ordem, ó. 2.400 e pouco, então um pouquinho mais abaixo no semanal. Só que ele vindo aqui, ele não vai ter ele não liquida este fundo, entende? E para mim, o melhor para o Ethereum seria liquidar esse fundo aqui. Então, fazendo este movimento que está desenhado aí, ó. E aí sobe, se apoia, rompe esses fundos anteriores aqui, ó, se apoia e explode. Beleza? Então, vamos ver, tá? Isso aqui, claro que é uma expectativa, eu deixo desenhado como ilustração do que a gente espera de movimentação. O sentido é esse, voltar em mitigação e subir. Certo? Então é isso, acredito que estamos muito próximo, tá, pessoal, do fim da queda. Acredito que vai vir um tombão no mercado, vai ter sangue, mas vai ser uma grande oportunidade. Lembre-se disso. Solana. Vamos ver a Solana. Solana, quanto tempo eu falo aqui no YouTube dos 74K Solana, hein? Olha aí, eu falava quando estava nos topos. Eu falei para não comprar Solana aqui, que ia derreter, derreteu. Falei desses topos para não comprar Solana. Que a gente tinha deixado aqui abaixo uma armadilha, pessoal. Isso aqui é armadilha. Por quê? Porque isso aqui está em cima de um ponto de interesse, um order block, tá vendo? Em cima. E também é a base do caixote de reacumulação.
Então, a expectativa é sim que Solana retorne na base, certo? Ela pode até assustar vir um pouquinho mais abaixo, tá, pessoal? Não tem problema. E depois volte acima e exploda. E venha quebrar esses topos. Não capturar, venha quebrar, tá, pessoal? Fechar candle semanal acima deles. Certo? Então, acredito sim que Solana vai fazer este último ponto de suporte, que é o LPS, tá, pessoal? Nessa região aqui de 70, 8, o bloco começa em 79, tá? 79,50, vai até os 63, tá, pessoal? Então é tudo uma região. Certo? É o que eu estou de olho, tá? Acredito que ela vai varar essa linha aqui para baixo. Isso aqui não é suporte, tá, pessoal? Isso aqui é liquidez sendo armada, tá? Temos 1 ponto, 2 pontos. Ela pode até tocar aqui, ameaçar subir de novo para enganar e depois voltar para capturar. Fazer isso aqui. Pode, certo? Eu, particularmente, estou achando que agora o mercado vai reto para baixo, tá? Por causa do BTC. O BTC está finalizando o movimento e acredito que ele vai cair. Então, a gente não pode nunca, no mercado, esquecer do Bitcoin. Se o Bitcoin cair, esquece, Solana não vai subir. Então, alvos para a Solana acima, já passei para vocês aqui algumas vezes, $500, olha lá, redondinho. $500, alvo da reacumulação, acredito que é tudo uma grande reacumulação, em que aqui foi o melhor ponto de compra, o nosso famoso Spring, certo, pessoal? Então, agora ela volta para dentro do caixote, reacumula, né, faz uma acumulação, volta a testar a base, liquida os fundos, pega toda a liquidez, certo? E aí explode. Então, Solana é isso que eu espero para ela. Tomem cuidado para não saírem comprando em regiões incorretas aí, tá, pessoal? Agora que o Bitcoin fez o choque e confirmou que vai cair, eu aguardaria a captura desses fundos para entrar em Solana. Se eu quisesse entrar, tá? Eu aguardaria ela vir capturar esses fundos, pelo menos. Certo? Então, Solana é isso. Vamos dar uma olhadinha na XRP. Faz tempo que eu não olho ela. XRP, eu tenho uma análise dela, que eu estou aguardando uma movimentação, tá, pessoal? O desenho é ilustrativo, obviamente, tá? Não quer dizer que ela vai fazer exatamente isso, mas a expectativa é algo nesse sentido, tá? Que ela venha capturar o pavio do dia 10 de outubro. Eu já passei para vocês que eu acredito que esses pavios são armadilha. Eles são a liquidez, tá, pessoal? Então, o mercado tende a confirmar o movimento capturando o pavio e aí explodir. Entende? Então, muitas moedas estão para capturar seus pavios. E eu acredito que vão. XRP, grande potencial de ser mais uma, tá, pessoal? E acredito que ela está fazendo uma reacumulação aqui de Wyckoff também. Se a gente está em uma reacumulação, o que a gente precisa? O Spring, a captura. Quando o pessoal acha que o ativo vai a zero, e na verdade ele só está vindo buscar a liquidez dos fundos. Para aí subir e ir pagar o alvo. Certo? Alvo para XRP 5,69, tá? Região, pessoal. Acredito que ela tem grande potencial de chegar nos $5, beleza? Não acredito que isso aqui é suporte agora, onde ela tá, pessoal? Que ela vai daqui fazer isso aqui. Acredito que ela, com o Bitcoin confirmando a queda para a região lá do 74K ou abaixo, ela vai dar um canudo aqui, de novo, que nem no dia 10. O pessoal duvida da queda. A queda do dia 10, pessoal, eu cantei a pedra antecipadamente aqui no YouTube, falei para vocês da queda. Até no nosso grupo de membros estavam duvidando, tá, pessoal? E em um dia só, todos os alvos que eu tinha passado nas altcoins, no grupo de membros, todos foram batidos. Em um dia. Então, não duvidem da queda do mercado, pessoal. Tá? Principalmente altcoins. Que não vai porque está muito longe, porque vai cair 50%, 60%, duvido. O dia 10 está aí para provar para vocês que
Pode sim, certo? E se a leitura está correta, estamos sim em uma reacumulação para explodir, certo? Eu acredito que estamos aí chegando num movimento final para vir, né? A temporada das altcoins aí, pessoal, que pode levar alguns meses, para depois sim entrarmos em um bear market. XRP, ela tem uma estrutura bonita, tá, pessoal? O melhor ponto de compra dessa moeda foi aqui nessa época de reacumulação aqui na verdade foi uma acumulação, né? Ela acumulou, explodiu, fez o clímax de compra e agora começa um processo de reacumulação, tá, pessoal? Porque esse movimento para mim ainda não acabou. Ele vai acabar aqui em cima, nessa região. Então, para ela subir, para confirmar a reacumulação, o que, que a gente espera? A captura dos fundos para subir. E isso vale para todas as altcoins, tá, pessoal? E elas, na minha visão, estão armadas, sim, para fazerem as capturas dos fundos. Certo? Então, minha expectativa é essa para o mercado como um todo, tá? Fiquem espertos aí que tá cheirando a sangue, hein? Os próximos dias, quem sabe semanas, né? Mas eu já tinha passado para vocês, né, que eu tinha a expectativa que em janeiro ou fevereiro a gente já começasse aí a se armar, a entrar numa alta, temporada de alta das altcoins, né? E estamos aí 23 de janeiro, tá tudo conforme o script. Então, só o alerta que eu sempre deixo para vocês é: cuidem para não vender fundos. Porque eu acredito que depois desta queda que está por vir, o mercado vai entrar em alta e serão meses de alta, tá? Então, quem vender errado vai perder o bonde. Isso eu venho falando há meses aqui no canal. Eu falei dos 90k do BTC com meio ano de antecedência, ou mais, eu acho que eu falei dos 90k. Aí o BTC foi nos 90k. Falei do sangue aí do dia 10, que a gente estava aguardando uma grande queda, e veio a grande queda. Só que, do jeito que ela veio, pessoal, quando aconteceu esse pavio voltando aqui, ele veio e voltou, quando ele começou a enrolar aqui, ó, tá vendo? Eu cantei a pedra lá no grupo de membros. Pessoal, eu tô saindo fora do mercado. Eu comprei o pavio das moedas, tá, pessoal? A maioria das moedas. Peguei o fundo. Certo? Eu dei all-in. Eu avisei lá no grupo. All-in, pessoal, é agora. E quando voltou e enrolou, lateralizou aqui, ó. Eu falei, pessoal, tô vendendo tudo. Tô saindo. Porque esse pavio vai ser a liquidez da vez. Porque se isso aqui fosse um sweep de liquidez válido, o preço não ia enrolar aqui. Ele ia subir com muita força para pegar topos. Ele ia começar a pegar topo, topo, topo. Ele ia varar para cima isso aqui. Como ele lateralizou, enrolou, ó, e aqui já começou a cair, pessoal, a bola da vez é esse fundo, tá? Já dá para antecipar o movimento. Então, acredito sim que ela deva, no caso da XRP, deva vir, tá? Porque aqui tem um grande FVG, ó, uma grande falha aqui embaixo, pessoal. Então, tem tudo para ser fechado esse buraco, fazendo um spring, e aí sim, alto. Estou falando de XRP em 90 centavos, tá? $1 não, porque ela não fecharia o FVG, tá, pessoal? Tem que ser mais abaixo. É isso aí, ó. 88 centavos, região, tá? Fechar o FVG a gente considera fechado a metade dele aqui, ó. A linha, 50%. 84, ó, pessoal, 85. Mas às vezes ele para quase que na linha. A gente considera fechado, olha. Faz isso aqui e sobe, entende? Dá para considerar que foi fechado também. Então é uma região, tá, pessoal? 90, 80, tudo uma região, acredito que ela vai fazer um flush e depois deve entrar demanda forte aqui, porque o mesmo institucional que comprou aqui vai defender a região. Então deve entrar força aqui e jogar ela para cima de novo. Certo? Então, por hoje era isso, tá, pessoal? Passei toda a minha visão aí. Parabéns a quem está nos acompanhando e acreditando nas nossas análises. Vocês com certeza estão muito felizes, estão vendo que a gente anda cravando o mercado, né, pessoal? Tudo que a gente vem falando vem acontecendo como se fosse de livro. Então, lá no nosso grupo de membros também, o pessoal está sendo protegido aí nessa queda aí que vem desde 2000
24, né, que eu abri o grupo, o pessoal lá no grupo de membros vem só acumulando, se protegendo, ficando com caixa, aumentando caixa, em alguns trades que a gente fez, e estamos esperando aí para encher a mão nesta próxima leva de queda aí que eu acredito que vai acontecer, mais para frente agora, essa queda final. E aí sim, comprar nas regiões corretas do mercado, né, pessoal? Dentro de uma estrutura macro, comprar nas regiões corretas para surfar uma grande alta. Não adianta querer sair comprando em qualquer lugar porque acha que vai subir ou porque o fulaninho lá falou que vai subir. Não é assim que funciona. O mercado tem todo um processo de acumulação, todo um processo estrutural. Leva meses, pessoal. Entende? Em um ano, se você quer pegar uma grande movimentação, em um ano, às vezes, você compra 2 vezes e vende 2 vezes. E faz 1000%. É isso. Não adianta você ir comprando todo dia. Entende? Tem que entender um gráfico semanal, tá, pessoal? Um gráfico macro, a estrutura. O Wyckoff, que é uma escola secular, né, pessoal? Mais de 100 anos aí, o Wyckoff. Elliott, a gente também usa as nossas análises. SMC, que é o Smart Money Concepts, conceito do Smart Money, do Michael J, né, pessoal? Então, a gente tem aí unido nas nossas análises as 3 escolas em uma só. A gente passa pelas 3 nas análises para aumentar muito a nossa probabilidade de acerto. E por isso que a gente tem cravado o mercado. É tudo muito bem fundamentado, o nosso trabalho é sério. Então, se você quer fazer parte do nosso grupo de membros, eu deixo o convite novamente para vocês. Link de acesso na descrição do vídeo. É muito barato, tá, pessoal? Comparado com outros grupos aí que o pessoal tem me falado lá nos grupos de membros, é dado, tá? Dado. Só que a gente acerta anos-luz na frente, em termos de acerto, certo? Então, venha para o nosso grupo, venha para o time e seja feliz. Não perca essas próximas movimentações, pessoal. É só isso que eu deixo de conselho para vocês, porque nós estamos aí esperando há tantos anos, né, por essa oportunidade, que é a alta verdadeira das altcoins aí, que eu acredito que agora vai vir. Então, vale muito a pena, certo? Eu acredito que as altas anteriores foram apenas para criar a estrutura, tá, pessoal? Apesar de terem sido altas fortes em muitas moedas, e a gente capturou essas fake out-season que tiveram aí lá no grupo de membros, a gente capturou todas, né, pessoal? Compramos embaixo, vendemos, aumentamos, dobramos, triplicamos, quadriplicamos nosso caixa, certo? Para a grande alta que está por vir. Essa sim que é a que a gente espera, certo? Então, um ótimo fim de semana a todos, pessoal. Só estarei de volta aí domingo de noite, então vou deixar o vídeo gravado. Só fim de semana que vem voltarei para gravar outro vídeo no YouTube. Se quiser análises durante a semana, conversar com a gente está sempre se falando lá no grupo de membros. Chat aberto, né? O pessoal está toda hora conversando. Tem análises durante a semana, live. Aí é praticamente diário, né, pessoal? Tem análise gráfica, é muito mais conteúdo. Então, faça parte do time. Grande abraço, uma ótima semana. Até semana que vem. Fui!